Os aspectos financeiros dentro de uma empresa, independente do porte ou da área de atuação dela, são aspectos fundamentais para se manter a empresa funcionando. Na prática, mesmo que você tenha uma operação linda, tudo bem estruturado, com controle de qualidade extremamente refinado, se você não consegue fazer uma boa gestão financeira, a empresa em algum momento vai quebrar. E essa é a realidade que nós encontramos dentro das empresas brasileiras hoje em dia. Segundo uma pesquisa publicada pela revista Exame, desenvolvida pelo IBGE, 60% das empresas no Brasil fecham antes de completarem 5 anos de operação. Quando nós falamos sobre startups, que são empresas um pouco mais aceleradas, essa taxa aumenta para 74%, enquanto 18% das startups não chegam a sobreviver nem a 2 anos. É um tempo de vida muito curto, e o principal motivo para que essas empresas fechem tem a ver com a parte de gestão financeira, principalmente com capital para que a empresa se mantenha funcionando. Então é importante a gente abordar quais seriam as estratégias inteligentes para que a gente conseguisse fazer uma captação de recursos mais eficiente, e no geral a gente consegue avaliar 5 alternativas. A primeira dela é o uso de capital próprio, onde o empresário vai usar o próprio dinheiro para financiar o negócio no começo. A maioria das empresas pequenas vai começar assim. A questão é que capital próprio é limitado, né? Nem todo mundo tem muito dinheiro para começar um negócio. Então, eventualmente, a gente vai precisar pegar dinheiro de outras fontes. A gente pode fazer um empréstimo bancário. O banco vai cobrar os juros, mas ele vai disponibilizar esse dinheiro. Essas são as duas alternativas mais convencionais. Quando a gente está falando principalmente de startup, mas também acontece com outras empresas, a gente tem o caso dos investidores anjo, que são basicamente pessoas que têm esse capital que a gente precisa, eles fornecem esse capital em troca de um percentual da empresa. Então a gente está vendendo uma parte da nossa empresa para conseguir uma parte de capital. Além da existência das venture capitals, que são empresas que são especializadas em fornecer dinheiro para outras empresas para financiar as operações ou para investimentos, e elas são capazes de fornecer muito dinheiro para as empresas. Porém, elas vão primeiro exigir uma parte da empresa e segundo, elas vão querer exercer controle, ou seja, a venture capital vai fazer parte das tomadas de decisão dentro da empresa. Fora isso, a gente também tem os IPOs, que são as ofertas públicas iniciais, que é quando uma empresa vai abrir o seu capital em uma bolsa de valores. No caso do Brasil, a gente trabalha com a B3, só que não é qualquer empresa que consegue fazer um processo de IPO, então normalmente isso a gente vai deixar um pouquinho de lado. Então quando a gente fala sobre captação inteligente de recursos, a gente tem que conseguir o capital certo, no momento certo e pelo custo certo. Ou seja, a fonte e o quanto eu vou pagar por esse financiamento tem que ser compatível com as minhas expectativas em relação à empresa. E não existe uma fonte mais adequada do que outra para todo mundo, não existe uma resposta genérica. A gente precisa analisar caso a caso quais são as nossas expectativas com esse dinheiro e para que ele vai servir. Então a gente vai analisar qual é a urgência de crescimento da empresa e qual é a necessidade de capital que a gente tem. Caso eu esteja trabalhando com uma necessidade baixa de capital e eu não tenha urgência de crescimento, às vezes o meu capital próprio, o dinheiro que eu tenho guardado e o reinvestimento do lucro da empresa sejam o suficiente para atender as minhas necessidades. Daí nesse caso ótimo, porque eu não vou pagar nada mais para ninguém. Caso eu tenha uma necessidade de capital pequena, mas eu preciso disso urgente, eu posso fazer, por exemplo, um crowdfunding, que é um financiamento coletivo, onde eu consigo captar esse dinheiro em intervalo de tempo muito curto, ou eu posso partir para um investidor anjo, onde eu vou apresentar uma proposta e esperar a aquisição dele. Se eu tenho uma necessidade de capital grande e eu não tenho pressa para crescimento, aí eu posso partir para um financiamento ou para um empréstimo bancário, que no geral tem uma capacidade de fornecer uma quantidade monetária grande e eles não necessariamente vão precisar que o retorno desse dinheiro seja rápido. Agora, se eu tenho uma necessidade de capital muito grande para uma urgência de crescimento, preciso alavancar muito minha operação muito rápido, aí as minhas melhores opções são a IPO, abertura de capital via bolsa de valores, ou Venture Capital, que conseguem me fornecer um grande capital de dinheiro em intervalo de tempo curto com um tempo de retorno longo. Então, para implementar essa decisão, eu preciso fazer análise de 3 características básicas. Primeiro, o momento da empresa. Qual é a minha situação atual? Segundo, para que eu preciso esse dinheiro? Quais as necessidades eu estou atendendo com os capitais que eu preciso acumular? E por último, qual que é o custo total da propriedade? O valor final que eu vou pagar. Eu não vou pagar só os juros, eu não vou pagar só um percentual da empresa, eu vou somar tudo que isso se reflete em termos de dinheiro. Então eu tenho que fazer primeiro um diagnóstico da minha empresa, saber qual que é o momento que eu estou e quais são as necessidades. Segundo, o mapeamento de quais são as possíveis fontes de financiamento. E por último, eu vou fazer uma estruturação inteligente, que são as nossas propostas. Como que vai ser feito esse pagamento, se existe uma possibilidade de reversão ou não, no caso de participação dentro da empresa, qual é a estrutura legal que eu preciso fornecer para que esse processo aconteça e a negociação dos termos em que o negócio vai acontecer. Então, fazendo uma boa análise de captação de recursos, a gente consegue garantir o crescimento sustentável da empresa, a preservação da estratégia de negócios, além da otimização dos custos da empresa e para a empresa. Então, a pergunta não é se você vai precisar de capital, e sim se você vai captar ele de uma maneira inteligente ou se você vai criar mais problemas para a empresa no futuro. Então, não é só sobre você conseguir o dinheiro, e sim conseguir o dinheiro certo que atenda às suas necessidades dentro do que você está disposto a pagar.